E sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um Cantinho Semanal número 15. Hoje estamos aqui depois de um Elimination Chamber que já foi na semana passada. Eu não fiz nenhum Cantinho Semanal na semana passada porque, bom, estas coisas também saem do pelo, não é? Porque cada hora que eu faço assim do wrestling traduzido live é umas tantas que me custa assim do meu tempo pessoal. Portanto, estou a optar por depois dos PLEs, apesar de eu saber que é normalmente quando a malta está assim um bocadinho mais entusiasmada, faço uma pausa, deixo descansar e depois volto à carga. Hoje por pouco não conseguia, vamos lá ver como é que isto corre. Por isso, tecnicamente falando, aqui no Cantinho Semanal nós já estamos oficialmente, depois de um Chamber, na estrada para a WrestleMania, e é isso que a gente quer, porque, bom, já não é preciso dizer ou comentar que o Royal Rumble, quando nós saímos dele, parecia que a coisa estava a demorar a arrancar. Estávamos numa WrestleMania em banho-maria, mas já não parece ser o caso. Para já, o Raw está em número 2, ou esteve em número 2 ainda esta passada semana na Netflix, o que é uma excelente notícia, tendo em conta que é um Raw. Não era um PLE, nem era um Rumble, nem era um Chamber, não era nada. Se a WrestleMania chegar ao número 2, estamos muito bem. Chegar ao número 1 como já chegou no ano passado, melhor ainda. E para além disso, o SmackDown também esteve no top 10 da Netflix, nomeadamente número 6. Portanto, estamos todos muito bem nesse aspecto. A AWS só tem razões para estar contente. E nós também, aqui, a antecipar, e justamente aqui a malta do TikTok também está aqui a acompanhar neste bocadinho. Olá, malta do TikTok. Sem dúvida que estão com expectativas para a nossa WrestleMania, dia 3 de junho, na Mel Arena, cá em Lisboa, Portugal. E nós, de certeza, a malta que está com a pica toda, que é para comprar o belo do bilhete. Quando? Quarta-feira, dia 11 desta semana. Não sei a que horas, não sei preços, não sei nada, sei tanto quanto vocês. Sei é que a malta está toda empolvorosa para poder comprar o seu bilhete e para preparar para abrir os cordões à bolsa, como já diz o Toga, não é? Olha, é o que é, mas pronto, isto, quando a malta realmente quer, eu tenho a teoria, a malta vai. E portanto, lá vamos ver o que é que sai daqui a nível de tudo, o que é que nos espera para dia 3 de junho. Mas aquilo que nós tivemos também neste passado Raw foi o regresso, já aconteceu na Chamber, de Seth Rollins. Seth freaking Rollins, que afinal era o homem mascarado depois de tanto suspense, de tanto mistério, tanto drama, de vários, como eles dizem, decoys, de figuras fantasma, podiam ser ou não alguém, poderá ser o Bad Bunny, poderá ser aquele gajo do NXT, poderá ser não sei o quê. É o belo Seth Rollins. Não era tanto pelo Curb Stomp que nos levou a acreditar isso inicialmente, porque os vários decoys que se lhe antecederam também fizeram o Curb Stomp, portanto não era bem por causa disso. Mas ele apareceu, e depois apareceu também no passado Raw, a dar uma valentíssima cadeirada a Paul Heyman. O que me leva imediatamente aqui à pergunta que eu pergunto também aqui à malta do TikTok. Será Brock Lesnar o adversário para Seth Rollins na vindoura WrestleMania? É que quando começam a atacar o Wiseman, eu não sei o que vos diga, porque já se percebeu que o Seth Rollins não está in good terms com o Paul Heyman. Isso já acabou. The Vision está neste momento assim um bocadinho combalido. Bronson Reed está fora. O Braun Breaker está fora. O Seth Rollins acabou de voltar, mas que parece que é uma fashion assim um bocadinho assombrada. Mas aqui realmente temos este regresso muito bem-vindo e Seth Rollins tornado mais interessante, porque o Seth Rollins, quero eu crer, que funciona melhor quando está no encalce de alguém. E neste momento o Seth Rollins está no encalce da vingança. Isto é que me parece muito, muito positivo. E, portanto, o Pedro Rodrigues também diz aqui, tem o Logan Paul, e ainda diz que o LA Knight falhou em direto, portanto, no Chamber. Foi, coitado, então, mas a quarta escorregadia é o que é. LA Knight, por sua vez, que estava a conduzir a ambulância a levar Heyman para o hospital, muito bem colocado do ponto de vista de cartaz, mas dizem que um possível combate dele na WrestleMania está dependente do regresso de Braun Breaker. Ora, nós não sabemos qual é que é o estado do Braun Breaker para a WrestleMania, nem ele deve saber para esta altura, portanto é pena que LA Knight mais uma vez esteja aqui um bocadinho condicionado, mas a ver vamos as cenas dos próximos capítulos. AJ Lee, que deixa um desafio em aberto para as outras atletas e já descarta Becky Lynch para o futuro próximo. Ela parece-me estar arrumada. Volta Seth Rollins, afasta-se Becky Lynch, pelo menos para já. Não tem aparecido na programação desde o Chamber, só passou uma semana. Mas não aparece haver assim nenhum plano para já. E nos bastidores, Liv Morgan sugere Raquel Rodrigues, sendo que AJ Lee é atualmente, para mim, a campeã mais valiosa de toda a divisão feminina. Porque nós já vimos que a campeã da WWE, Jade Cargill, a gente já lá vai. E depois as outras restantes campeãs também são um bocadinho pro a Julia então, coitadinha, mas pronto. Opa Femi que faz mais uns atropelanços no Raw e no SmackDown, e a entrevista fala que ele fala de haver o burburinho
de um combate dele com Brock Lesnar na WrestleMania. Diz que está para acontecer em breve. Ora, isto tanto quanto ele sabe, tanto quanto ele possa desejar, mas gostávamos de ver isso. Oba! Ou gostava muito de ver, sem dúvida, o Brock Lesnar a enfrentar o Bafemi. Aqui a malta está-me aqui a perguntar, o Renato Campos Gomes pergunta-me se eu não acho que Rollins vai interferir no main event, presumo que da WrestleMania, de um dos dois. Não sei, é sempre para dizer, mas acho que ele está mais envolvido nesta questão de vingança com Paul Heyman e eventualmente com Brock Lesnar. Agora, o Bafemi, Seth Rollins, Brock Lesnar, ambos podiam ser bons adversários para o Brock Lesnar. E Paul Heyman tinha dito já há uns tempos que este é o calendário do Brock Lesnar. O adversário que escolhe a melhor altura para intervir. Quem será o adversário? Será que vamos ter essa resposta muito brevemente? Não sei. Sei é que a verdade é que tivemos também a sagração de um novo campeão intercontinental Penta. Finalmente, mais de um ano depois de se ter estreado, em plena estreia de Netflix em janeiro de 2025, do ano passado, finalmente aqui a ganhar um bombom e muito merecido, e foi uma belíssima vitória para Penta, e tivemos também um momento muito bom, não só como validação para o atleta, mas também de um ponto de vista de storyline. Não é que Finn Balor parece ter dado assim um bocadinho de pausa àquela persona um bocadinho mais heel-ish dele. E ele enfrentou, como todos vimos, CM Punk pelo título mundial, um belíssimo combate. E Finn Balor, no final desse combate, com uma saída muito elegante, foi lá, apertou-lhe a mão e parece ter saneado aquela coisa de querer lutar pelo título. Tá, saí do sistema, já acalmei. Como prova dessa calma, tivemos esse combate em que o Penta figurou, onde se sagrou o campeão intercontinental. Ele enfrentou para esse efeito Dominic Mysterio. Ora, Dominic não queria bem a ajuda dos Judgment Day, mas não dispensou dela. Foi lá pedir ao JD McDonough, pendurou-se assim nas cordas, vai lá buscar o martelo. JD, está bem, e o Finn, onde é que tu vais? Vou dar, não vais dar, não vais dar o martelo a lado nenhum. E o JD, mas eu quero. O Dominic, eu também quero, mas eu não quero, diz o Finn Balor. Temos aqui um volte-face. Finn Balor, ainda que atualmente pertencente aos Judgment Day, cada vez mais face. Eu gosto disto, desta mudança de atitude, desta modelação de caráter. Finn Balor, que nos últimos tempos estava tão decididamente heel e estava numa de vingança quase, ele também, aqui a ter uma mudança de perspectiva da vida. Eu achei isso particularmente interessante. Aqui a malta está aqui a falar de vários cenários. O Nuno Sadi está... Como é que o Orton, diz ele muito esbaforido, elimina Rhodes na Chamber e ganha o título antes do Orton competir por ele. Tudo parte da história, a gente já vai falar deles. Mas tivemos realmente este momento no que toca a Finn Balor, a Penta, muito bem. E eu fico muito contente por ver um novo campeão intercontinental. E ao que parece, Dominic Mysterio was cursed. É que daquela caixa hedionda que apareceu do Chamber, aquele caixote gigante, depois de 2 semanas, aparece uma personagem um bocadinho pouco cómica, que é o Danhausen. Inicialmente fica, que é este gajo? Que é isto? Número de que é este? Pelo visto a caixa era assim tão grande que haviam lá mais 8 bailarinas, não é? Mas pronto. E lá aparece, faz a cena, não sei o quê, tipo, olha mais um palhacinho. Então, mas para isto já temos o R-Truth, que é mais entertaining do que este gajo. No entanto, apesar da minha aversão inicial, começo a perceber que onde o Danhausen toca, normalmente dá buraco. O Danhausen nos bastidores, com o Dominic a segurar o título intercontinental, o Danhausen vira-se, pelo visto ao seu jeito, ainda estou para perceber qual é que é o jeito que o Danhausen tem, mas claramente é de comédia. That's cool, apontar para o título, can I have that? E o Dominic vê lá se te acalmas antes que leves na tromba, não sei o que, you're cursed. E não é que na noite em que o Danhausen diz ao Dominic Mysterio que you're cursed, o Dominic perde o título intercontinental. Cuidado. É um bocadinho nice, é um bocadinho evil, Dominic Mysterio, a sentir por tabela o que é que isso é. Não sei. O Mota pergunta se hoje ele já vai aparecer. Imagino que ele esteja a falar aqui do Danhausen. Não sei, mas é uma personagem a ter cuidado. Mas tivemos aqui mais uma belíssima troca de bombas. Roman Reigns e CM Punk. Sempre que estes dois estão atrás do microfone a dizer o que têm na mente e a lançar farpas um ao outro,
É uma coisa linda de morrer, não é, José? Linda de morrer. Epá, aqueles dois com caraças. Eu não sei quem vai ser concretamente o combate main event na WrestleMania, que vai fechar o evento. Este, para já, é um bom candidato. Eu preferia que fosse o outro, mas a gente já lá vai. Mas este é fortíssimo. Porque cada um tem a sua história, cada um tem umas farpas lancinantes para mandar ao outro. Eu estou a gostar muito. Estou a gostar muito, sim senhor. E o Pedro Rodrigues assim, é o Absolute Cinema. Portanto, Roman Reigns e CM Punk aqui numa trajetória muito interessante. Já do lado do SmackDown, tivemos, momentaneamente fazendo aqui um paralelismo, Road Dogg demitiu-se da coordenação criativa do SmackDown em plena estrada para a WrestleMania. Não sei se isto é lá muito bom. Digo já que não é. Pelo simples facto de que para a WrestleMania estamos a contar com todos os criativos, all hands on deck, toda a gente ativa a contribuir, a fazer o seu melhor, e Road Dogg, o coordenador criativo do SmackDown nos últimos anos, a ausentar-se do programa. Complicado e a remontar ao muito que já se falou, e toda a gente fala acerca da direção criativa do Triple H, e falta dela, muitas vezes, que é, quando alguém que ainda por cima foi tão leal ao Triple H e foi tão leal à WWE, decide desistir e sair da WWE em plena estrada para a WrestleMania, para mim começam a tocar os alarmes. Mas não, vamos lá ver. Neste momento parecem estar a endireitar, criativamente falando, porque pelo menos há cenários um bocadinho mais interessantes. O Angus diz assim, no Unreal, Road Dogg não estava a dar-se bem com os outros writers, portanto é a percepção que o Angus tem, porque a verdade é que isto, em plena função criativa, o que acontece também é uma troca de ideias, às vezes são egos que inadvertidamente são feridos, e isto é normal. Eu sou criativo, e a experiência que eu consigo abordar de um modo mais direto do ponto de vista de trabalho de equipa é em bandas. Quando o músico está em bandas, às vezes, e são muitas as vezes, que o músico não está a dar bem com a perspectiva dos outros músicos, e isso causa tensão, causa fricção. Imagino que isso também possa ter acontecido para o Road Dogg. Especialmente sendo alguém que até defendeu muito a Chelsea Green, também foi um tema de destaque para o Undertaker quando ele entrevistou o Michael Hayes, e se calhar, por estes motivos e por outros, daí surgirem divergências criativas. Mas isto é normal. Estas divergências criativas são normais. É impossível termos 5, 10, 20 pessoas numa sala e estarem todos de acordo com a mesma ideia. A questão prende-se mais pela ideia de mas o quão ferrenho é que esta pessoa, ou ferrenha é esta pessoa, acerca desta sua ideia, ao ponto de querer sair da WWE por várias das suas ideias, ele sentir que não são entendidas, que não há reciprocidade, que não há trabalho de equipa. Isso só quem está lá e só quem esteve lá é que sabe. Nós infelizmente só podemos estar aqui a antecipar o que é que poderá sair daqui. Já há uma nova substituição para o Road Dogg e portanto isto vai continuar a funcionar. The show must go on, mas no entanto deixa assim um certo ponto e vírgula acerca do que poderá ter acontecido. Mas tivemos então há bocadinho, eu estava a falar de Jade Cargill, e Jade Cargill numa esgrima verbal com Rhea Ripley. Não é preciso. Para já, a Mommy comunica melhor à base da physicality. E a Jade Cargill, ao microfone, vira ao disco e toca o mesmo. Mete-se a moeda e diz assim, I'm that bitch. Mete-se a moeda assim, I'm that bitch. Mete-se a moeda e diz, perceberam ou não? O que é que sai daqui? Nada. A nível de promo, nada. A promo mais enfadonha que eu já vi numa promo de wrestling, do ponto de vista da Jade Cargill. Mas a Rhea remata bem. Oh filha, estás para aí armada com o físico que és e não sei o quê, meus músculos maiores, mas esses, that's just for show. Me, I'm for go. A Mommy é um dínamo, é uma bomba, é uma coisa incrível. Porque até aquele olhar magnético e cativo dela é uma coisa impressionante de ver. É fabulosa. A Rhea Ripley é fabulosa. No entanto, há que ressalvar aqui uma coisa. Rhea Ripley e Jade Cargill, do ponto de vista de attraction, vermos aquelas duas no cartaz, uma parece uma heroína da Marvel, a outra parece essa ser uma badass bitch, a Rhea Ripley, é interessante. Agora, fisicamente, mecanicamente, atleticamente, de um ponto de vista de história e psicologia, o que é que vai ser desse combate? Essa é que é a prova dos 9. É isto que nós estamos aqui à espera. Olá, Luís Araújo. E, portanto, é isto que eu tenho aqui expectativa para ver. Randy Orton, no SmackDown, a fazer uma excelente promo.
muito bem recebido, talvez a promo mais babyface até à data, e é interrompido por Trick Williams. Whoop that Trick, aquele rapaz. Star, não há aqui mais nada a dizer. Mas leva um RKO, que é para ficar caladinho. Já nos bastidores, Sami Zayn. Se Finn Balor se começou a tornar um bocadinho mais face, Sami Zayn a dar uma vertente um bocadinho mais heelish dele. Então não é que ele vai lá lançar veneno, interpela Cody Rhodes, com os choradinhos, o Sami Zayn, com os choradinhos de que o Cody ganhou mais uma oportunidade de lutar pelo título e ele não. Tu sim, eu não. Achas bem? E depois ainda vai tentar meter veneno com Randy Orton. Qual é o papel do Sami Zayn aqui? É o agitador? É o gajo? É o inconformado? O que é que se passa com o Sami Zayn? Que ainda há uns tempos estava todo felicíssimo e radiante da vida porque ia, e justificavelmente, fazer o seu main event no Royal Rumble na Arábia Saudita, terra que lhe é próxima do coração e linguisticamente falando também. E está aqui a mostrar... O Sami Zayn tem mostrado assim um lado mais desagradável. Em história, evidentemente, mas mais desagradável. Eu, para mim, quero acreditar que isto é uma estrada longa que se está a construir para a WrestleMania do próximo ano, na Arábia Saudita, porque eu já fiz um cantinho semanal em que eu defendi a teoria de que o Sami Zayn há de ter o seu momento na WrestleMania da Arábia Saudita. E isto é a minha perspectiva desde já. O Nuno Sá está aqui a falar do Drew, que é um bocado injusto, a gente já lá vai também. E, portanto, este papel que o Sami Zayn está aqui a desempenhar é uma coisa muito interessante. Poderá ser muito destabilizadora. E eu quero ver o que é que sai daqui. Porque, passando aqui ao comentário do Nuno, tivemos o combate de Drew McIntyre contra Cody Rhodes pelo título da WWE. Ora, Cody Rhodes a sagrar-se novo campeão. Isto foi muito mal recebido por uma data de gente. Muitos não gostaram. Porque o Cody Rhodes, etc. Achou que inventaram, porque depois já foi desmentido, que o vídeo que ele lançou para o YouTube foi o vídeo que, reparem como isto é exprimido, durante o ano inteiro teve mais dislikes de todos. Passaram 2 meses desde o início de janeiro. Como é que estamos a falar do ano inteiro? Clickbait já para começar. Tive mais dislikes e não sei o quê. E depois surgem, poucos dias depois, relatos de que bots, alguém comprou bots para estar a fazer dislike. Chama-se falta de vida. Mas pronto. Alguém quis criar a noção que o Cody Rhodes era muito pouco popular. E é isto que eu quero degustar. Porque de certeza que os amigos aqui têm a sua opinião acerca, eu vou debruçar-me sobre este assunto, sintam-se à vontade no TikTok para se pronunciar acerca dele, porque se lançou para o ar, for the ether, para o éter, esta ideia do Fatal 4-Way, que visava protagonizar Cody Rhodes, Drew McIntyre, Randy Orton e Jacob Fatu. Eu pergunto, em que momento é que se começou a olhar para o Jacob Fatu como um main eventer da WrestleMania? Acho que é preciso ter um bocadinho de calma. Mais uma vez, os fãs a criar perspectivas mirabolantes. E eu não sei se isto vem de algum report do Dave Meltzer, de onde é que vem esta ideia, mas os fãs a quererem acreditar muito numa ideia que, para mim, neste momento não tem qualquer validade. Até porque isto desvirtua qualquer um dos 4. Porque a ganhar neste tipo de combate, num Fatal 4-Way, ou é à sorte, ou é com uma trapaça, ou é um azar. Há 2 que estão envolvidos nesse momento e os outros 2 ficam de fora. Ora, The Viper, The Legend Killer, The Apex Predator, Randy Orton, campeão por 14 vezes, acho eu que merece ter um combate de destaque no main event da WrestleMania. Até gostava, como já referi há bocadinho, que fosse o combate a fechar a noite, a fechar o evento. Esta será a 21ª WrestleMania do Randy Orton. Pensem que houve 42, vai haver 42 com esta a contar. 42, 21, esta será a 21ª. Metade de todas as WrestleManias em que o Randy Orton alguma vez existiram, o Randy Orton esteve lá. Uma em cada 2. Então, não será um bocadinho mais dignificante ter um combate, no que toca na perspectiva do Randy Orton, ter um combate em que seja ele a fechar a noite, esse prestígio que ele merece, num combate 1 para 1? Não é assim que se constroem os grandes momentos? Porque, dado o formato que eu já expliquei ter as suas falhas, para mim, é assim que se consolida realmente um vencedor.
Neste momento é o que eu acho. O Pedro Miguel Nogueira diz que é uma notícia plantada. Que o JSU também tem muitos, de resto mais ninguém tem tantos. Pronto. O Angus diz que não faz sentido darem o título para o Drew por tão pouco tempo. Deviam ter dado no ano passado. Isto, e eu vou degustar acerca disto, debruçar-me acerca desta matéria. O Cody Rhodes tem sido um campeão fabuloso para a WWE. Tem sido mediático, tem tido um ótimo contacto com os fãs, vende merchandise a dar com pau, até já vejo cintos que já nem sequer têm o emblema da WWE, mesmo só o emblema do Cody Rhodes. E, mal ou bem, é o John Cena dos tempos modernos. Esta WrestleMania vai ser o seu quinto main event. 39 foi 40, 1 e 2, noite 1 e 2. 41 foi com a Cena, portanto o quarto, e este vai ser o quinto. Cody Rhodes tem sido o QB1, quarterback, aquela figura mais proeminente num jogo de futebol americano. E ele é uma excelente figura da empresa, uma figura de proa para a empresa. Portanto, aqui o Cody Rhodes, depois deste trabalho todo, depois do mérito que tem, tendo o valor que tem, a todos os níveis, não só do ponto de vista comercial, como também, evidentemente, com tudo o que consegue fazer no ringue e ao microfone, o seu look, o seu contacto com os fãs, com tudo. Evidentemente que merece estar no main event de uma WrestleMania. Mas eu também já vou continuar. Porque o Jacob Fatu, como eu referi, para mim não está pronto para o main event. E acho que neste momento até é um bocadinho disparate. Estamos a falar dele nessa ótica para este preciso momento. Não quer dizer que ele não venha a ser main event mais para a frente. Mas para já é um bocadinho prematuro. Já o Drew McIntyre, estavam aqui a falar também no TikTok, que vai filmar o Highlander. Portanto, qualquer cenário pelo título seria inviável. Não coincide. E de lembrar, estas agendas para o cinema, isto não é uma coisa feita de pé para a mão. Se o Drew McIntyre se vai ausentar para gravar o filme, isto já está combinado há mais de meio ano, pelo menos. Se não for para aí um ano. Portanto, o Drew McIntyre já sabia o que é que ia ter. Vai ter um curto reinado, vai ter este desenvolvimento aqui da história. E acho que também é um enorme voto de confiança por parte do Triple H deixá-lo acompanhar o Fatu na subida, porque daqui o que eu posso imaginar é que enquanto o Randy Orton vai enfrentar o Cody Rhodes pelo título, Drew McIntyre vai se focar em Jacob Fatu. Jacob Fatu frustrado com Drew McIntyre por lhe ter gostado da oportunidade de lutar por um título. Drew McIntyre frustrado com Jacob Fatu por lhe ter gostado do título agora. Agora reparem numa coisa, isto é, na minha opinião, uma questão de karma. Onde é que realmente se consolidou este capítulo? No Royal Rumble. Ainda há bocadinho voltei atrás, que é para ver exatamente o momento. Drew McIntyre a custar o momento a Cody Rhodes. Cody Rhodes queria voltar ao epicentro da WWE, o main event da WrestleMania. E Drew McIntyre foi lá e gostou daquilo. Ora, Drew McIntyre tem sido, pronto, um espetáculo de pessoa, porque tem arranjado lenha para queimar. Meteu-se com toda a gente e mais alguma. E agora custou-lhe caro. Isto também é uma questão de karma. Uma questão kármica, aliás. E, portanto, esta é a paga para o Drew McIntyre ter andado aqui a mexer no ninho de vespas. Mas uma coisa muito importante, que me parece aqui a mais importante de tudo isto é história. Não houve aqui, de repente, um momento em que se achou que devia Drew McIntyre perder o título. A aposta da WWE é Cody Rhodes. O Cody Rhodes é o novo John Cena. É o novo Stone Cold. É o novo Hulk Hogan. Ele vai estar em muitos mais, esperamos nós, main events da WrestleMania. Ainda há de ter mais um ou dois títulos depois deste. A aposta do momento é o Cody Rhodes. Portanto, o cenário do Fatal 4-Way, o cenário do, como eu já vi referido em tantas hashtags, Justice for Drew, essas coisas todas. Eu consigo compreender que muita gente quisesse ver o Drew McIntyre como campeão. Sim. E não punha de parte que o Drew McIntyre, que está facilmente ao nível do Randy Orton e do Cody Rhodes, poder participar no Triple Threat. Mas se o fizesse, no Triple Threat imaginário, se o fizesse, Jacob Fatu ficava desamparado. Jacob Fatu não está metido com mais ninguém. Então depois ia enfrentar quem? E neste momento, é uma ideia que eu já defendi, temos que apostar em quantidade de combates para a WrestleMania, já que a qualidade, em certos aspectos, tem vindo a falhar. Dos grandes Dream Matches, etc. Portanto, aqui importa encher o cartaz. Mas importa encher um cartaz do modo produtivo. Drew McIntyre ajudar Jacob Fatu na subida. Esta confiança que a WWE tem no Drew McIntyre é enorme.
E nada exclui a ideia de ele voltar a ter um título mais para a frente. Eu acho que neste momento a responsabilidade é tu vais acompanhar aqui o The New Guy, que acaba por ser o Jacob Fatu. O Cody Rhodes, só para o main event da WrestleMania, como lhe era destinado, e o Randy Orton poderá ser usufrutuário desta oportunidade, porque se o Randy Orton ganhar o título, 15-time champ. E é ao Cody Rhodes que ele ganha, é o put-over que o Cody Rhodes faz, isto é de um prestígio enorme. Nada contra o Drew McIntyre, mas presentemente o Cody Rhodes é o campeão mais expressivo. É o campeão com mais nome, com mais força. E, portanto, é muito mais meritório para um Randy Orton, num combate 1 para 1, ganhar a este campeão, que tem sido o campeão, do que o Drew McIntyre. Que lhe dão o título para as mãos há uns meses, também já há uns tempos também foi assim, e depois voltam a tirar. Isto não é um reinado de longo prazo. E, portanto, é menos meritório para o Randy Orton ganhar a um campeão que vai perdendo os títulos facilmente como os ganha. Portanto, esta é a minha teoria. Por isso, esta é a aposta que eles estão a fazer no Drew McIntyre. É uma aposta mais consolidada para o futuro, a apostar nos novos talentos. E Cody Rhodes é Cody Rhodes. Portanto, neste momento, diz aqui o Pedro, quem está para ganhar o título? Quem escolheriam? Para mim, entre Cody e Randy, sem dúvida nenhuma. E neste momento é aquilo que eu estou a antecipar. Fatal 4-Way está desmanchado, na minha opinião, e acho que nem tinha qualquer razão de ser. Por isso, meus amigos, não tarda, vai começar aqui o Raw. Isto aparentemente parece estar ok, tecnicamente falando. Não se esqueçam de gostar, comentar, partilhar, subscrever, essas coisas todas. E não se esqueçam também que, presentemente, em março, o Raw começa à meia-noite, porque lá já mudou de hora. Por isso não se esqueçam, daqui a bocadinho começa o Raw. Às segundas, Raw à meia-noite até ao final do mês, depois voltamos ao normal. Daqui é tudo. Voltamos a falar para a semana, com mais desenvolvimentos, mais novos capítulos e ver o que sai daqui na estrada para o WrestleMania. Até lá, fiquem bem e bom wrestling.